e lambda é negativo. Tá? Então esse termo aqui pode ser positivo ou negativo, mas ele depende do sinal de x ponto e y ponto. Certo? Mas vamos colocar da seguinte maneira. Esse sistema ele tem dois tipos de energia. Uma energia dependente da velocidade e uma energia potencial. Aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho velocidade, aqui eu tenho velocidade e aqui eu tenho velocidade. Então a velocidade, né? Está vendo que essa velocidade aqui, ela está dando sempre jogando a energia do sistema para cima, essa também. Então vamos olhar a energia potencial desse sistema. A energia potencial é a energia que não depende da velocidade, é a energia que não tem nenhuma componente cinética. Então vamos pegar a parte potencial dessa energia. Professor, uma pergunta. Pode falar. E a gente teria então, tipo, num caso real, a gente teria que fazer tipo, o estudo dele nas possibilidades que tem. Seria esse o papo dela, então. Tipo, isso. Vamos ver essa situação se ela tem algum vínculo com a realidade. Tá? Depois você pode estudar outra situação. Bota, por exemplo, K positivo e G negativo. Apesar que essa situação tem vínculo com a realidade, isso tem várias fases, vários regimes. Tarefa, busque em outros regimes. Estou fazendo um regime especial que vai levar a uma situação que vai responder ao que o Dória estava querendo colocar. Vamos ver um exemplo. Mas vocês podem estudar outros regimes. Então fica como tarefa, né? Falei com você que não conhece muito o estilo de curso, eu vou deixando tarefas, mas eu não estou cobrando. Tá? São listas de exercícios, vamos dizer, silenciosas, né? Que eu não vou, não é para entregar nem segunda, nem terça, nem na próxima aula. Faz se quiser. Então, tarefa: analisar outras fases do sistema e discutir a sua viabilidade física. Certo? Então vamos olhar, nessa fase especial, vamos olhar a energia cinética potencial. A energia potencial eu excluo. Aqui você pode dizer que tem três partículas, uma com x ponto pequeno, outra com maior, outra com y. Quer dizer, digamos, porque eu entendo, porque eu entendo uma partícula, ela tem que ter uma massa, então o x ponto tem uma massa. Então está legal. O y ponto também tem uma massa, a mesma massa. O y ponto... Desculpa, que eu esqueci de colocar. Tem o vetor, né? Tem que colocar o vetor. Então aqui tem x ponto e y ponto. Certo, mas aquele que eu estou falando, uma é esse, vamos chamar R ponto, aí você tem, isso. Tem uma partícula nisso aí. Depois aquele X maiúsculo e Y maiúsculo, certo. Seria uma outra partícula? Minha pergunta, então tem coordenadas por isso. aí, mas não tem massa. Não tem massa. Assim, isso, então, não tem massa ainda. Bom, então... É isso. Vamos ver, então, a questão é essa, a gente vai ver agora como é que o sistema, na verdade, o que está aí dentro. Ver a viabilidade física desse sistema nessa fase. É isso que a gente está perguntando. Porque essa que a pergunta do tipo lei de Faraday. A lei de Faraday tem campo elétrico. Tem campo elétrico. Mas você sabe que tem campo magnético também. Esse movimento do campo elétrico e você vê que tem campo magnético. Daí a pergunta é se tem uma massa de Faraday. Isso. A massa da partícula R ali passa para a partícula X e para a partícula Y. Eu poderia pensar o seguinte, de repente, a coordenada X está descrevendo uma partícula que se locomove só no eixo X. A coordenada Y está descrevendo uma partícula que tem movimento só no eixo Y. E o oscilador tem movimento X e Y. Então, o meu oscilador é como se tivesse duas pernas. Ele tem, vamos dizer assim, ele está preso à origem por essa constante restauradora, é como se eu tivesse assim. Meu oscilador está aqui, minha massinha M está aqui, e ela tem uma constante de restauração, né, ligada à origem. Esse X é a coordenada dessa massa em relação à
na origem desse. Agora, eu poderia ter uma partícula aqui, que só se move aqui nesse eixo, eu estou chamando de coordenada x grande. E uma partícula que se move só nesse eixo tem uma coordenada y grande. Eu poderia dizer, eu tenho 3 partículas, o oscilador com 2 partículas x e y. Vamos ver se isso é, ou será que essas coordenadas x grande e y grande não são as coordenadas de uma outra partícula que possa ter uma massa m? Não sei, vamos ver. É isso que a gente está querendo entender. O sistema físico, né? Quando ele passa de uma fase para outra, ele pode mudar o seu número de grãos. Então, o que eu estou fazendo com vocês é exatamente o que eu falei. Tá? Só que o modelo de Higgs a gente usa lá na frente de campo, modelo padrão, né? Mas o modelo de Higgs para estudantes de física básica. Que é o mecanismo, o que está em jogo aí é o mecanismo. Tá? Que é um mecanismo universal, ele pode se aplicar em problemas simples, assim como ele pode se aplicar no modelo padrão, como ele pode se aplicar na teoria de grande unificação, como ele pode aplicar nas teorias de supersimetria. É o mesmo modelo. Você já tinha feito, né, de uma aula passada? Tinha feito uma simples unidimensional. Tinha feito unidimensional, exatamente. Tinha feito um exemplo unidimensional onde a gente gerava uma inércia por aquele mecanismo. Isso é o mecanismo de Higgs. Só o Higgs ainda gera uma interação a mais também. Isso aqui gera uma interação a mais, exatamente, igual o Higgs. Aqui eu estou num sistema mais complicado, que misturou um pouco as coisas, que eu quis justamente colocar para a gente ter um exemplo mais elaborado. E agora, vamos ver o que vai acontecer quando, né, nós formos realmente ver a física desse sistema. Então vamos pensar o seguinte, esse sistema tem essa energia potencial. Vou botar aqui. A energia potencial é tudo que não tem velocidade. Então a energia potencial está toda no oscilador. 1 meio de m x ponto ao quadrado. Não, essa aqui não é. Só a energia potencial. 1 meio de k módulo de x ao quadrado mais 1/4 de g módulo de x a quadrado. E lembrando que o k é negativo e que o g é positivo. Então o gráfico dessa energia potencial, vamos fazer o gráfico da energia potencial em relação ao módulo de x. Então, como k, na origem, passa pela origem, tá? Aqui na origem. Depois, quando x tende a infinito, quando o módulo de x é muito grande, essa constante é positiva e essa é negativa. Então, esse termo aqui, para x muito grande, domina sobre esse. Então, para x muito grande, a coisa deve ficar bem positiva. Para x tendendo a zero, esse termo fica muito pequeno frente a esse, porque g é finito e k é finito. Então, para x tendendo a zero, esse termo aqui é dominante. Ou se vocês quiserem, a gente pode escrever essa função também dessa forma. Posso escrever isso aqui assim, só para ficar mais claro, talvez. Posso escrever assim, 1 meio de g módulo de x ao quadrado. Uma evidência módulo de x ao quadrado. E aí aqui vai ficar k sobre g mais 1 meio de módulo de x ao quadrado. Ficou assim. Posso escrever essa função assim. Então, essa função se anula para módulo de x igual a zero. Tá aqui. Então, o gráfico dessa função. Essa função se anula para módulo de x igual a zero, está dando zero. Agora, lembre-se que k é negativo. Então, quando o módulo de x ao quadrado for igual a menos 2k sobre g, quer dizer, quanto que isso aqui é zero? Quando o módulo de x ao quadrado for menos 2k sobre g, ou seja, o módulo de x é a raiz quadrada de menos 2k sobre g. Como k é negativo, beleza, o que está dentro da raiz é positivo. Então tem um valor de x, então x é zero aqui, depois tem um outro valor de x aqui, raiz. Vamos chamar esse valor aqui, para não ficar carregando raiz de menos 2k sobre g, vamos chamar esse valor aqui de v. Estou usando a notação do Higgs, né? O valor esperado no modelo padrão, a gente convence a chamar esse valorzinho aqui de v. V é isso aqui, raiz por definição, raiz de menos 2g, raiz de menos 2k sobre g. Então, a função é zero aqui, a função é zero aqui. E claro, numa região para x menor do que essa raiz, esse termo aqui é negativo.
Isso aqui é sempre positivo. Então, quando x, né? Isso aqui quando x for menor do que isso, esse termo é negativo. Então, nessa região aqui, para x menor do que v, o termo é negativo. E depois, esse termo é negativo. Zero aqui. E depois, ele vai para o infinito. Então, está assim. Vou botar aqui, ampliar um pouquinho agora a figura. Então, esse é o gráfico da energia potencial em função de um módulo de x. O mínimo dessa função, né? É só a gente ver. Vamos derivar isso aqui em relação a zero. Quer dizer, quando eu derivar aqui em relação a zero, deixa eu apagar isso aqui. Quando a gente derivar isso aqui em relação ao módulo de x, a gente vai ficar módulo de x mais g módulo de x em terceiro. Estou derivando em relação ao módulo de x, que é igual a zero. Derivando e colocando igual a zero, para ver o máximo e mínimo. Então eu posso cancelar esse módulo de x, posso botar aqui. Então, para módulo de x igual a menos raiz de k, né, quer dizer, módulo de x igual a raiz quadrada de menos k sobre g, essa derivada se anula. É justamente o ponto de mínimo aqui. E o outro é o x igual a zero, que é o ponto que está aqui, que é máximo, né? Máximo local. Então esse ponto aqui é v, então esse ponto aqui é raiz de menos k sobre v. Então é v sobre raiz de 2. Aqui é v, isso aqui é v sobre raiz de 2. Isso? Porque esse ponto v é raiz de menos 2k sobre g. Então, se eu dividir v por raiz de 2, eu obtenho justamente isso aqui. Então, v sobre raiz de 2. É o mínimo. Esse ponto aqui, v sobre raiz de 2. É o ponto de mínimo. Então, meu sistema, ele tem estabilidade aqui. Aqui é o mínimo. Aqui que é a posição de mínima energia do sistema. X igual a zero é uma posição, não é o mínimo, né? O mínimo absoluto é esse aqui. Aqui é um ponto de zero e depois a função só tende a crescer. Então, se a minha partida, se eu quiser considerar, por exemplo, pequenas oscilações do meu sistema em torno da posição de equilíbrio, né? A posição de equilíbrio estável do meu sistema é esse. Se eu for fazer uma teoria quântica a partir desse modelo mecânico, o meu estado fundamental vai ter que ser esse aqui. O estado fundamental é o estado de mínima energia. E eu vou ter que quantizar o meu sistema com pequenas flutuações em torno desse estado fundamental. Então vamos estudar o meu sistema, vamos ver os estados, tipo os estados assim, limitados desse sistema, eles vão estar oscilando aqui. Vamos estudar as oscilações do sistema em torno do mínimo. Então o que a gente vai querer agora é ver como esse sistema se comporta oscilando em torno do mínimo. O que você está copiando também, Jeff? Então, tá, eu queria que você já xerox também, porque na próxima aula a gente retoma daqui. Você tem que reparar a parte dele. Então, quer dizer, o nosso, vamos dizer assim, o ponto, né, quer dizer, vamos dizer assim, a situação a ser estudada consiste no estudo. O ponto a ser estudado consiste, né, na discussão. Nas pequenas oscilações, pequenas oscilações do sistema. Oi? Oi? Ah, é o Alguém? Olga, tá? É Olga? Não, é Cristal e Didi.
gente tem. Pode aprender a sala de aula. Então, pequenas oscilações do sistema em torno do equilíbrio da posição. Em torno da posição de equilíbrio estável. Do oscilador. É a posição módulo de x igual a v sobre raiz de 2. Onde v raiz quadrada de menos 2k sobre x. Certo? Então vamos trabalhar essa situação. Na aula que vem, a gente começa daqui e vamos ver como é que o sistema, então, quem é o sistema, quando o sistema nós estivermos considerando essas pequenas oscilações aqui, que seria, vamos dizer assim, na verdade, o oscilador quântico. Quando o sistema começar a fazer essas oscilações aqui, vamos ver como é que esse sistema todo teria. O que é a coordenada x grande e a coordenada y grande vão estar, quais são as propriedades físicas das coordenadas x grande e y grande. Isso nós vamos estudar. Então a gente vai ver, a gente analisou a energia potencial do sistema e viu que o mínimo de energia desse sistema está aqui. Né? Quer dizer, a gente sempre sabe que a energia cinética sempre colabora para subir a energia. Então, se eu quero olhar para um sistema e descobrir qual é a configuração de mínima energia, apaga a energia cinética. Fica só para a energia potencial. E aí a gente vai poder agora estudar as oscilações desse sistema. Porque quando o oscilador, então, estiver oscilando em torno de uma certa posição, o que está acontecendo, né, é que esse termo aqui, que é o termo anarmônico, ele não está fazendo o oscilador oscilar em torno da origem. Geralmente, quer dizer, o oscilador oscila em torno de quê? Em torno da sua posição de equilíbrio. Quando não tem nada, quando é mola pura, né, a partícula oscila em torno da posição de equilíbrio, de mola relaxada. Mas agora eu tenho um termo de deformação da mola, um termo de deformação do potencial. Então, o ponto de equilíbrio é esse, a partícula não vai oscilar em torno da origem. Ela vai ficar oscilando em torno, né, dessa posição de equilíbrio. Se eu estiver pensando aqui no oscilador de plano, né, vamos dizer assim, aqui está a constante de restauração, você vê primeiro essa partícula que está oscilando em torno da origem, ela vai estar oscilando em torno dessa posição de módulo de x, quer dizer, é uma posição, ela vai estar oscilando em torno dessa posição. Ela vai estar fazendo isso, ela não vai ficar fazendo isso em torno da origem. Ela está oscilando em torno de uma posição que não é a origem. E aí, quando ela começar a oscilar assim, as coordenadas x e y que estão acopladas, elas vão reagir também. Tá legal? Então, na próxima aula, a gente, quinta-feira dá. A gente vai ter aula, se Deus quiser, em horário normal. Às 4 horas a gente termina isso aqui. Tá? E volta lá para as discussões dos planos clássicos. Pois na outra semana, eu vou estar no Ceará. Vai falar na quinta-feira. Aí eu vou deixar para vocês alguma aula do professor Global, que já estão gravadas de outros cursos, de coisa ligada a campo clássico. Que aí você não precisa, quer dizer, a aula está dada e vocês podem ter aula pelo professor Global e a gente para com o programa também. Mas aí eu vou indicar direitinho, porque tem vários cursos de mecânica, você vai ser o curso de 2018, você vai ser o curso de 2017, vou ver lá. Professor, Oi. só uma dúvida, bem rápido. Fala. Volta na criação que eu tinha me perguntado. Oi? Volta na criação que eu tinha me perguntado sobre aquela outra maneira de calcular energia, né? Ah, sei. Tem que você falou menos é. Pronto. Mas eu poderia fazer aquilo sem falar em momento. Porque você tem que, para você tirar, você tem que procurar um momento, você tem que derivar. Mas, Chico, ela tem que não dá para fazer isso. Eu acho que aí tem uma questão de um vínculo, tem que dar uma olhada. Vê se dá algum. Eu fiz rapidinho Deu igual. Alguns termos que eu vi que poderia dar complicação, eu consegui obter, sabe? Então ficou igual a Newtoniano. Ficou igual que eu tive. Alguns os termos mais. Porque os termos assim,
Triviais eu não fiz aqueles termos de... Mais complicado. Aí eu Deu igual. consegui, eu fiz. Então pode ser que funcione, depois eu vou ver. Pois é. Muito bem. Então,